Uma dúvida muito comum quando começamos a estudar sobre testes de unidade é: o que eu devo testar? E como o próprio nome do teste já diz, devemos testar uma unidade. Mas o que é essa unidade? Existem diferentes definições, mas eu abri aqui a primeira que eu encontrei aqui no Google, que é a da Wikipedia. E se a gente parar para olhar, ela diz o seguinte: uma unidade é a menor parte testável de um programa de computador. Uma unidade pode ser uma função individual ou um procedimento. Isso acaba confundindo alguns desenvolvedores, porque eles acabam acreditando que, pelo fato do teste de unidade testar a menor parte de forma isolada, cada função tem que ter o seu próprio teste. E, e uma função não pode chamar a outra, né? E não é bem assim que funciona. Quando falamos em unidade, não estamos falando necessariamente de uma função ou de uma classe. Estamos falando de uma unidade de trabalho, que é tudo o que acontece entre um ponto de entrada e um ponto de saída. O ponto de entrada é algo que nós acionamos, geralmente uma função, e o ponto de saída é um comportamento observável. Existem três tipos de ponto de saída que nós podemos observar em um teste de unidade. O primeiro é um valor retornado. O segundo é uma mudança de estado, um efeito colateral. E o terceiro é uma chamada externa, né? Uma comunicação com um serviço de terceiro, uma chamada de API. Nesse vídeo nós vamos ver na prática os dois primeiros. Esse exemplo mostra o mesmo código que nós construímos na aula anterior, que é o teste de uma função que retorna a soma de dois números. Esse exemplo, nós testamos o primeiro tipo de ponto de saída, que é o valor retornado. Nós chamamos uma função e verificamos se o valor retornado por essa função está de acordo com o que nós esperamos. Outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês ainda sobre valor retornado é a função que calcula a potência. Essa função ela recebe um número e um expoente e retorna esse número elevado a esse expoente. Aqui a gente está verificando se o valor retornado está de acordo com o que a gente espera. E caso o expoente seja zero, o valor retornado deve ser 1. Beleza, é mais uma função que retorna algo, que retorna um valor, mas essa função ela também utiliza outra função dentro dela, que é para fazer a multiplicação dos números. E eu poderia testar essa função de multiplicação separada, mas nem sempre isso vai fazer sentido. Nesse caso, por exemplo, eu posso testar apenas a função da potência e tudo bem. Mas como que eu sei se eu devo testar uma ou as duas funções? Quando essa dúvida surgir, nós temos que ter em mente o cliente do nosso código e nós temos que testar o código do ponto de vista do cliente. Então, por exemplo, nesse caso, nós estamos expondo apenas a função que calcula a potência, mas a função que faz a multiplicação, ela é apenas um utilitário, é como se fosse uma função privada que existe apenas para ser utilizada dentro da outra função. Nesse caso, nós não vamos expor essa função para o cliente, né? Vamos expor apenas a que calcula a potência. Então, a gente testa o código do ponto de vista do cliente, de quem vai usar e como que ele vai usar esse código. E por último, vamos ver um teste que verifica uma mudança de estado. Aqui eu tenho uma classe counter que tem um valor e um método increment que vai incrementar esse valor. E para essa classe eu tenho dois testes.
O primeiro, eu chamo o método increment e verifico se o valor é 1. E no segundo, eu chamo o mesmo método 3 vezes e verifico se o valor é 3. Então, recapitulando, nesse vídeo nós entendemos o que é uma unidade de trabalho e quais pontos de saída nós podemos observar em um teste de unidade. Vimos o primeiro ponto, que é um resultado retornado, um valor retornado, e o segundo, que é uma mudança de estado. No próximo vídeo, nós vamos ver o terceiro ponto, que é uma chamada externa,